Você sabia que a história que te contaram sobre os gigantes da Bíblia pode estar completamente errada? Enquanto a maioria das pessoas pensa que Golias era apenas um homem muito alto, a verdade chocante é que ele fazia parte de uma raça de seres híbridos que quase destruiu a humanidade. E o mais perturbador? Esses gigantes não surgiram por acaso ou evolução, eles foram o resultado de uma união proibida que violou todas as leis da criação. Imagine descobrir que antes do dilúvio existia uma civilização inteira de criaturas colossais, com força sobrenatural e poderes que desafiam nossa compreensão atual da realidade. Esses Nefilins não eram simples anomalias genéticas, mas descendentes diretos de anjos caídos que se rebelaram contra Deus para se relacionar com mulheres humanas. Essa mistura explosiva entre o celestial e o terreno criou uma linhagem de tiranos gigantescos que dominaram o mundo antigo através do terror e da violência absoluta. Mas aqui está o que vai abalar completamente sua visão sobre esse assunto. Mesmo depois que Deus usou o dilúvio para exterminar esses seres, eles voltaram a aparecer. Como isso foi possível? Como os gigantes continuaram surgindo na Terra Prometida? Se a purificação havia sido completa? A resposta para essas perguntas vai revelar segredos ancestrais que poucos conhecem e que podem mudar para sempre sua compreensão sobre os planos divinos e as forças sobrenaturais que ainda influenciam nosso mundo hoje. Esses gigantes não eram simples anomalias genéticas ou casos isolados de gigantismo, como muitos tentam explicar hoje. Os Nefilins representavam uma categoria completamente diferente de seres, mencionados logo no início do livro de Gênesis, como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Pense nisso. Se fossem apenas humanos altos, por que receberiam uma classificação tão específica nas escrituras sagradas? A resposta está na própria natureza excepcional desses seres, que combinavam força física descomunal com habilidades que transcendiam as limitações humanas normais. Eles não eram apenas grandes em estatura, mas também em poder, influência e capacidade de causar tanto admiração quanto terror nas populações da época. O que torna essa história ainda mais fascinante é perceber que Golias era descendente direto dessa linhagem ancestral de gigantes. Quando Davi o enfrentou, não estava apenas lutando contra um soldado comum, mas contra um representante de uma raça, que carregava em si características que desafiavam a ordem natural das coisas. Os registros bíblicos deixam claro que esses Nefilins não surgiram por acaso ou evolução natural. Sua origem remonta a eventos específicos que envolveram uma mistura proibida entre diferentes ordens de seres criados. E essa origem sobrenatural dos Nefilins nos leva a uma questão ainda mais profunda sobre como essas criaturas vieram a existir no nosso mundo. A origem dos Nefilins é uma das narrativas mais controversas e fascinantes de toda a Bíblia, revelada no 6º capítulo de Gênesis de uma forma que desafia nossa compreensão convencional da realidade. O texto sagrado nos conta que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Essa passagem aparentemente simples esconde uma verdade extraordinária. Estamos falando da união entre seres celestiais e mulheres humanas. Imagine a magnitude dessa transgressão: anjos, criados para servir ao Todo-Poderoso, abandonando suas posições no reino celestial para se envolverem romanticamente com seres humanos. Essa não foi uma decisão impulsiva, mas uma rebelião deliberada contra a ordem divina estabelecida desde a criação. O resultado dessa união proibida foi o nascimento de uma raça híbrida que combinava a natureza espiritual dos anjos com a materialidade humana. Os Nefilins herdaram características sobrenaturais de seus pais celestiais: força descomunal, longevidade extraordinária e habilidades que transcendiam as limitações físicas normais. Eles se tornaram os valentes que houve na antiguidade, não apenas por sua estatura impressionante, mas pela combinação única de poder espiritual e presença física. Pense nisso como uma espécie de upgrade genético que produziu seres capazes de feitos impossíveis para humanos comuns. Esses gigantes não eram apenas grandes, eles eram uma nova categoria de existência que nunca deveria ter surgido na Terra. A paciência divina tem limites, e a união entre anjos e humanos cruzou uma linha que jamais deveria ter sido atravessada.
Deus observava com crescente desagrado essa violação fundamental de sua ordem criada, onde seres celestiais abandonaram suas funções sagradas para satisfazer desejos carnais. Imagine a situação do ponto de vista do Criador. Ele havia estabelecido dimensões distintas de existência, o reino celestial para os anjos e a terra para os humanos, mas agora essas fronteiras estavam sendo deliberadamente violadas. Essa não era uma simples desobediência, mas uma rebelião que ameaçava a própria estrutura da criação. Os anjos caídos não apenas desobedeceram, mas corromperam a linhagem humana, introduzindo elementos sobrenaturais que nunca deveriam fazer parte da experiência terrena. A resposta divina foi swift e definitiva. Os anjos rebeldes foram imediatamente capturados e aprisionados em cadeias eternas. O livro de Judas nos revela que esses seres celestiais que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou debaixo de escuridão e em prisões eternas até ao juízo do grande dia. Pense na ironia dessa situação: seres que um dia adoraram ao trono do Todo-Poderoso agora se encontram confinados em trevas absolutas, aguardando o julgamento final. Essa prisão não é temporária ou simbólica, mas uma contenção real e permanente que o imove completamente esses anjos da possibilidade de causar mais danos à criação. Pedro também confirma essa punição, descrevendo como Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. A escolha de Noé não foi aleatória, mas baseada em uma característica fundamental que o diferenciava de todos os outros homens de sua época. Ele era perfeito em suas gerações. Essa expressão bíblica não se refere apenas à sua moralidade, mas especificamente à pureza de sua linhagem genética, livre da contaminação dos nefilins. Enquanto o mundo ao redor estava sendo corrompido pela mistura entre anjos caídos e humanos, Noé e sua família mantiveram-se geneticamente puros, representando a última esperança de preservar a raça humana original. Imagine a responsabilidade monumental que recaiu sobre os ombros deste homem. Ele não estava apenas construindo uma arca para sobreviver a uma tempestade, mas preservando o futuro de toda a humanidade. Deus viu em Noé o recipiente perfeito para recomeçar a civilização sem a contaminação sobrenatural que havia corrompido o mundo antediluviano. O dilúvio não foi simplesmente um evento climático extremo, mas uma operação cirúrgica divina para remover completamente a corrupção genética da Terra. As águas, que cobriram toda a superfície terrestre, carregavam uma missão específica: eliminar todos os nefilins e suas descendências híbridas, junto com qualquer resquício da civilização que eles haviam construído. Pense nisso como um reset completo da humanidade, onde Deus estava literalmente lavando a terra de toda impureza sobrenatural. Os gigantes, apesar de toda sua força e poder, não conseguiram resistir às águas do julgamento divino. Suas cidades foram submersas, seus impérios desmoronaram e sua linhagem corrompida foi completamente extinta, permitindo que apenas a genética humana pura de Noé e sua família sobrevivesse para repovoar o mundo. A descoberta de que gigantes continuaram aparecendo após o dilúvio representa um dos maiores mistérios bíblicos que desafia nossa compreensão sobre a eficácia do julgamento divino. Quando os espias israelitas retornaram de sua missão de reconhecimento da terra prometida, trouxeram relatos aterrorizantes sobre os descendentes de Enaque, gigantes tão imponentes, que faziam os israelitas se sentirem como gafanhotos diante deles. Imagine o choque e a confusão que isso deve ter causado. Como era possível que essas criaturas colossais existissem novamente, se o dilúvio havia sido especificamente projetado para eliminar toda a linhagem dos nefilins? Os israelitas não estavam enfrentando simples adversários humanos, mas seres cuja estatura e força lembravam perigosamente os antigos gigantes que haviam dominado o mundo antes do grande dilúvio. Essa realidade colocava uma questão perturbadora sobre a natureza persistente dessa anomalia genética. Muitos estudiosos das Escrituras propõem uma teoria fascinante que explica essa aparente contradição. Nem todos os anjos caídos foram aprisionados após a primeira transgressão. Alguns desses seres celestiais rebeldes teriam permanecido livres na terra, observando cuidadosamente os eventos do dilúvio e aguardando o momento certo para repetir a mesma estratégia que havia funcionado antes. Pense na astúcia diabólica dessa abordagem. Eles aprenderam com os erros de seus predecessores,
talvez sendo mais discretos ou seletivos em suas intervenções na genética humana. Essa segunda onda de corrupção genética explicaria perfeitamente o surgimento dos descendentes de Enac e outros grupos de gigantes mencionados nas escrituras pós-diluvianas. Eles não eram remanescentes dos Nefilins originais, mas uma nova geração de híbridos criada pelos anjos que escaparam da primeira punição divina. Pense nisso. Se anjos caídos conseguiram corromper a genética humana uma vez, que outras formas de influência sobrenatural podem estar atuando em nosso mundo moderno? Será que você está preparado para discernir entre as forças que tentam nos afastar do plano divino original? Esse conhecimento não deveria ficar guardado só para você. É uma responsabilidade compartilhar essas revelações com outros que também buscam a verdade. Quantas pessoas ao seu redor ainda acreditam na versão superficial dessa história, sem conhecer a profundidade espiritual por trás dos eventos bíblicos? A pergunta que não quer calar é: você vai continuar sendo passivo diante dessas revelações? Ou vai usar esse entendimento para fortalecer sua fé e discernimento espiritual? O mundo precisa de pessoas que compreendam a realidade das batalhas sobrenaturais e que estejam equipadas para enfrentar os desafios de nossa época com sabedoria ancestral. Se esse conteúdo impactou sua vida e abriu seus olhos para verdades que você nunca havia considerado, não deixe essa jornada de descobertas parar por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar desvendando os mistérios mais profundos das Escrituras e descobrir como eles se aplicam à sua realidade hoje.